Estamos aqui mais uma vez em nome do projeto Probando, com o objetivo de poder refletir sobre as questões que têm que ver com a realidade africana, um tema que se reveste de capital importância, sobretudo para entendermos a conjuntura da África hoje, relativamente a questões que têm que ver com a religião em África. E desde já quero agradecer ao professor Jorge Alberto, que é o nosso convidado de hoje, dizer igualmente que nós estaremos aqui numa espécie de conversa aberta e, na mesma medida, nós queremos também aproveitar a oportunidade para dizer que esse é um projeto levado a cabo pelos jovens da fronteira e que tem como objetivo o retorno do sujeito africano nos dias de hoje. Bem, para dar seguimento com a nossa conversa, eu gostava de salientar aqui as medidas de biossegurança e, na mesma perspectiva, dizer que é importante, nos tempos de hoje, seguirmos com todas as regras que concorrem para a não difusão do vírus que agora nos abala a escala global. É neste sentido que eu vou aqui aproveitar a oportunidade para fazer a designação da mão e vou pedir também ao professor Jorge para poder utilizar aqui o álcool em gel e assim termos a liberdade de cumprirmos com a nossa atividade. Muito boa tarde, professor Jorge. Boa tarde, obrigado. É um prazer enorme tê-lo aqui no nosso espaço de conversa e, tal como já referimos, vamos abordar sobre o advento do cristianismo em África, que, diga-se de passagem, a maneira como nós recebemos o cristianismo deve ser analisada com a profundidade científica e acadêmica que se impõe, mas também temos que analisar na perspectiva africana, já que antes desse contato entre africanos e ocidentais, nós tínhamos a nossa espiritualidade, tínhamos a nossa realidade, enfim, um conjunto de sistemas que concorriam para a organização do nosso continente, em particular Angola. E falar, por exemplo, do advento do cristianismo não se pode nem de longe desassociar ao projeto da expansão marítima, que mais do que difundir a fé cristã, eles também tinham como objetivo, diga-se de passagem, fatores econômicos e políticos, já que na altura a Europa estava a viver um problema sem precedente ligado à escassez de matéria-prima, entre outros elementos. Dizer igualmente que a maneira como o cristianismo se disseminou, por exemplo, aqui em África, foi por um motivo militar, diga-se também de passagem, por um motivo mercantilista, igualmente um motivo que agora eventualmente não me vem em mente, mas vamos focar aqui no motivo mercantilista e militar. É nessa medida que eu quero passar a palavra ao professor Jorge para, em poucas palavras, refletir sobre a maneira como o cristianismo chegou aqui em África. Foi a melhor maneira ou o professor acha que houve erros e acertos no processo da difusão da fé cristã em África? Muito obrigado a todos pela essa oportunidade que sou convidado por esse projeto do Jorge da Fronteira, do projeto Pro Bantu, o Bantu. Digamos que o Bantu, o homem Bantu, é o homem do continente africano, principalmente no sul do Saara. Portanto, fizeram as suas migrações até que povoaram quase a África Central, Oriental, Ocidental, até a África do Sul. Quando a situação que nos colocam, o homem Bantu ocupa 90% do sul do Saara.
este homem bantu é um homem que tem as suas características ou peculiaridades. O homem bantu tem a sua língua própria, tem o seu ítimo ou a sua origem. Ítimo significa origem. Muitos antropólogos e etnólogos fizeram um estudo do homem bantu. Em 1850, o Black, da sua tese de 1951, fez o estudo do homem bantu. Isto é na Universidade de Bonn, em Alemanha. O Gray também fez o seu estudo da língua bantu, que partilham quase a mesma origem. Partilham a mesma origem. Têm os mesmos costumes, as mesmas tradições, valores culturais, e têm como, em determinadas regiões ou países, os anciãos mais velhos dos anciãos, a quem recebem os conselhos. Falando do homem bantu em África, também não deixaríamos de falar da própria África. Em latim, África significa terra do sol. Em grego, é África, terra sem frio. Sem frio. As suas características comuns: a integração da comunidade, formem comunidade, vivem comunidade, tem a coesão do grupo, tem a fé inata e presença dos antepassados comuns, significa que tem a sua fé em antepassados comuns, a quem eles às vezes veneram antes de chegar à própria religião cristã, conforme ouvimos que o advento. A sua migração foi há 3.000 a 400.000 anos. Este bantu significa pessoa ou homem existente. Por exemplo, aqui na língua do grupo etnolinguístico Ovimbundo, chamamos o Munu, ou Bantu, termina com a terminologia U. Jorge Peter achou que a migração dos Bantu partiu de Camarões, do território camaronês, até a África do Sul. Outro etnólogo e antropólogo acha que partiu do continente, do norte do continente africano até a África do Sul. E essas migrações, há uns antropólogos e etnólogos dividem em 4 etapas. Primeiro, norte oriental da África. Segundo, norte ocidental da África. Terceiro, África Central. E o último, África Meridional. As suas línguas, tem mais de 600 línguas, segundo a antropóloga italiana Gina Passoli, também corroborado com o Black, que é agrupado, ou essas línguas agrupadas em 51 grupos. E vamos enumerar as suas variantes: Duala, Lingala, Suali,
Swahili, Xiabala, Kikongo, Kimbundo, Umbundo, Niassa, Shona, Chuama, Herero, Peng, Sul, Shona e Sutu. Essas são as principais. Os países em destaque. Temos o caso do Uganda, Quênia, Tanzânia, Ruanda, Burundi, Zâmbia, Moçambique, Zimbábue, África do Sul, Angola, República Democrática do Congo e a República do Congo, Brazzaville, Gabão, Camarões, Malawi, Namíbia, Botsuana e Lesoto. Nós aqui em Angola, os grupos Bantu, está subdividido em grupos étnico-linguísticos. Temos os Babongos, Kimbundo, Umbundo, Lunda Chokwe, Wanyama, Nhanekabumbi, Ganguela, Terelo, Xindonga, Khoisan e outros povos que são abolidos. Sr. Jorge, desculpa, é correto colocar o subgrupo etnolinguístico Khoisan na categoria de povos bantu de Angola? Os Khoisan são os primeiros habitantes de Angola. Eles não são Bantu. É de tal forma que foram forçados de Angola para hoje viverem em agrupamentos. Hoje estima-se quase 150.000 a 200 vivendo em regiões com situações drásticas de perecerem. Não são Bantu. São os grupos primitivos que viveram em Angola. Pela migração, os chegaram, forçaram esses povos, de tal forma que fomos forçados pelos portugueses. É de tal forma que nós forçamos os Bantus, não os Khoisans, do seu território. Hoje vivem em agrupamentos quase desérticos. É um pouco que se vive, por exemplo, no Brasil, não é? O seu habitat foi violado. Que são os donos da terra também foram obrigados a abandonar. Sim. Pois, e o professor Jorge disse bem sobre toda essa aula que acabamos de ter sobre as características dos povos bantu. Nós conseguimos entender que as questões que têm que ver com a ontologia africana bantu, o nome, a língua, as relações sociais, enfim, isso sempre foi um apanágio dos povos bantu. Mas quando o cristianismo chega, e aqui eu falo do cristianismo porque é o nosso objeto de estudo, porque o cristianismo não foi a única religião estrangeira a atingir a África. Tem, por exemplo, o islamismo, mas aqui o nosso caso de estudo é o cristianismo. Estamos a dizer que quando o cristianismo chega, muitos dos povos bantus foram obrigados a abandonar as suas práticas. Há autores que defendem que perdemos 3 essências fundamentais na construção de qualquer sujeito: o nome, a língua e a religião. Ainda assim, o professor Jorge acha que foi benéfico o advento do cristianismo para a construção das sociedades bantus? Não, foi benéfico. O cristianismo foi benéfico. Foi benéfico porque, veja, os Bantus tinham como princípio fundamental os seus antepassados. Né? E vamos ver o que é que diz o cristianismo. Deus dos seus antepassados. Qual é esse Deus dos seus antepassados? Quando Moisés foi incumbido de libertar o povo de Israel. Foi Abraão, Isaac e Jacó. Há quase similitude. Mas o que violou e denegriu, digamos assim, os primeiros missionários é a tendência pecaminosa de oprimir o seu irmão. Este foi fundamental. O cristianismo é fundamental para qualquer povo. Mas se analisarmos a maneira como o cristianismo foi implementado, fala-se, por exemplo, que
a Igreja Católica, que foi por via dela que chegou o cristianismo em África, nós vamos vendo, por exemplo, um conjunto de acontecimentos atrozes, né, de comportamentos não muito adequados no processo de difusão da palavra. Fala-se, por exemplo, da utilização do cristianismo como uma arma de dominação política, já que os padres ajudavam a apregoar a ideia segundo a qual que os africanos estavam abaixo dos homens brancos, o que quer dizer que a Igreja admitia que existiam homens superiores e homens inferiores. Não será que uma incongruência relativamente à palavra propriamente dita de Deus com aquela que foi difundida? Não. O princípio de Deus é o amor ao próximo. Nós, embora somos homens, mas negro, branco, amarelo, ou caucasoide, mongoloide, negroide, somos criados um único Deus. A imagem e semelhança de Deus. De Deus, ok. Ali. Mas os homens postos aqui em África, ou no período da colonização, o que é que criou isso? Portanto, o homem sempre tem aquela hegemonia, superioridade. Então criou essa situação de colonizar. Mas qual é o problema disso? O problema das riquezas que é encontrada. A riqueza é encontrada para oprimir e sugar melhor a riqueza. Mas isto não é aquilo que é o mandato de Deus, ou desde a última orientação de Cristo, que ide a todas as nações, ensinando, batizando, até a consumação de Jesus. Não foi esse o propósito de Deus, é dos homens que somos atribuídos, porque a própria Igreja Católica, o Papa, o Sumo Pontífice Dom João Paulo II, quando visita a África, posto em Senegal, em Goré, no Porto de Goré, pediu desculpa à prática da Igreja Católica em detrimento da escravatura. Pediu desculpa, está lá escrito em livro. Isto não há muita... É documentado que de facto já houve esse pedido de desculpa, tal qual, por exemplo, fez a chanceler alemã quando as atrocidades feitas por Adolf Hitler. Mas o professor acha que esses pedidos de desculpas são suficientes porque depois dessa atrocidade que o cristianismo foi se difundindo, muita gente foi acreditando que a Bíblia era um instrumento de dominação que apregoava a ideia segundo a qual os homens brancos tinham o direito de maltratar um homem negro. Então, o professor acha que isso não é o problema da Bíblia, mas uma questão que tem que ver com as vontades humanas. Isso é com o homem, não é a Bíblia. Ok. Não é a Bíblia. Porque a Bíblia diz assim, a Bíblia, o Decálogo, os 10 mandamentos, são 10. Então, o Jesus Cristo veio resumir em quando? Ou Deus resumir em quando? Em 2. Amar a Deus com todo o teu coração, com todo o entendimento, com todas as tuas forças. Depois, última, amar o próximo como a ti mesmo. Mas quem é o meu próximo? É a minha mulher, os meus filhos? Não. É todo aquele que é semelhante a mim, a que devo amar. Isso não aconteceu. Mas essa teoria vem já dos filósofos. Por exemplo, Immanuel Kant, o Frederick William Engels, não sei o quê. Eles diziam que a África não tem desenvolvimento, não tem história, está relegada à irracionalidade. Veja que a África está relegada à irracionalidade. Significa que o africano não tem a capacidade de julgar. Há uma passagem de um trabalho que estou fazendo. Eu queria fazer a leitura. Vamos lá ver se encontramos isso. A África, às vezes, quem determina não somos nós. Não somos nós. Quem é que é o estrangeiro? Não sei se vamos lá ver se encontramos isso.
mais familiar. Qual é o objeto de estudo dessa investigação? Dessa minha investigação? Esta é a contribuição da arte, a contribuição da filosofia para a interpretação bíblica. Okay. Veja, ouçam bem. Vamos começar. Os missionários, seu alcance a terras africanas, graças à ciência náutica de Sagres, Caravela Liga, lançada em 1441. E em 1445, Dom Infante Dom Henrique, navegador, da façanha até o campo, e numa manhã notou a água turva, logo apercebeu que encontrava-se na foz de um grande curso de água do rio. Era o rio Zaire de Ocucão, interrompeu a navegação por mar e decidiu percorrer o curso de águas avessas, encontrar as populações que ali habitavam no reino do Congo em 1482. Os habitantes de lugares maravilhados e curiosos, mas sem excesso de temor, sem algumas hostilidades, correram à praia para ver os grandes navios tão diferentes das suas frágeis canoas e homens estranhos de pele branca que deles desciam. A África ocupa o terceiro lugar por 3 milhões de quilômetros quadrados de superfície. A Ásia, com 44 milhões 487 quilômetros quadrados. América, 42 milhões de quilômetros quadrados. Europa, 10 milhões de quilômetros quadrados. Oceania, 9 milhões de quilômetros quadrados. Sua indústria, veja, sua indústria apresenta a proporção de 0,9% do nível do mundo, mais fornecedora de recursos a nível do mundo. 66% de trações de diamante, veja, 58% de ouro, 45% de cobalto, 23% de amônio, manganês e fosfato, 17,5% de cobre, 15% de bauxite, 10% de crômio e petróleo, 66% de cacau, 40% de óleo de palma, 28% de amendoim. Os preços desses produtos em África são decididos no exterior do país. Esse é justamente um pensamento do professor Boubacar Keïta, né? Sim. Para justificar que, de facto, sim. o advento do cristianismo em África estava atrelada às vontades humanas de querer se enriquecer mais e mais. E o professor concorda que a Bíblia não é culpada, porque os homens utilizaram uma interpretação segundo as vontades deles. Mas se analisarmos, por exemplo, o contributo de historiadores da África Ocidental, aqui chama a atenção, por exemplo, a Sheikh Anta Diop, ele diz que em África sempre existiu espiritualidade, nunca nos faltou a questão que tem a ver com a espiritualidade. E há quem acredita que não, que o cristianismo trouxe mais valias, porque nós temos uma sociedade muito bem educada, já que a igreja é parceira do Estado. Mas os mesmos autores concordam que as questões que têm a ver com a organização da sociedade, os padrões morais, já eram passadas nas instituições endógenas africanas, no caso do Ndjango, da Mukande, entre outros processos. O professor Jorge não acha que, ao recebermos o cristianismo, perdemos a nossa essência, a nossa identidade, já que tínhamos que mudar de nome, tínhamos que mudar de espiritualidade, e o mesmo não acontece, por exemplo, com os chineses ou com os indianos? Não mudou. Veja, por exemplo, eu baseio-me em autores. Este livro, este é um norte-americano que viveu na missão do Dom, a igreja em Angola. Veja o que ele escreveu, posto no Bailundo. Os missionários da Aliança Evangélica, agora a igreja IECA, tiveram com o rei Equito II. Não vamos ler, mas na sua página 67, está lá escrito que quando
o rei Quico II interpela a caravana de missionários, qual é o que traziam para o reino do Bailundo ou para os Ovirgundos. Ele disse, não, fazer conhecer os 10 mandamentos e Deus. A resposta do rei disse, não, nós já conhecemos Deus. Nós já conhecíamos Deus, já conhecemos Deus. Na língua umbundo, ela diz que na língua umbundo Deus é suco. Na língua, os Quanyama, creio que os Quanyama, Nhaneca Rumi, essa parte sul da Angola, chama-se Cucu. Tu termina com Cu, suco, Ucu. E na parte norte da Angola e Nordeste, chama-se Zambi Kalunga. Kalunga significa mar, oceano, que não tem princípio e não tem fim. Em teologia, Deus é infinito, é um dos atributos de Deus, é infinito. Veja, já tinham percepção de Deus. Há outro autor, que o Padre Canal diz assim, no livro que ele escreveu, este livro aqui. Nós já tínhamos percepção de Deus. Ele diz assim, os africanos tinham um elemento comum, ou os bantu que estamos a falar, crença na harmonia entre as forças vitais, que encontra com a sua razão de ser, razão, sistema de julgamento do certo e do errado, num Deus criador de quem é originada cada uma dessas forças. Já tinham este princípio de forças vitais. Mas agora, eles aceitavam no politeísmo. Mas agora os missionários tinham um monoteísmo, acreditar num único Deus verdadeiro. Porque tinha espiritualidade. Essa espiritualidade, às vezes, é na magia, na superstição, no miticismo, no feticismo, em várias práticas. O professor não acha que essas palavras, que têm um pouco do cunho pejorativo, não era mesmo para denegrir a essência da espiritualidade africana? Éramos assim, eu conversei com ou era para chamar a verdade com o seu nome? Não é por cunho pejorativo ou depreciativo. Até, por exemplo, se falar, como mais ver na entronização de um rei ou de um sopa, era sacrificado um homem, era apanhado um homem, por exemplo, era abatido. Isto é moral ou imoral? Que é um procedimento. Hã? Mas a moralidade varia de região a região. Não, é imoral. Você, por exemplo, ser sacrificado para entronizar um rei. É imoral. É, de resto, um problema que deve ser analisado com alguma cautela. É imoral. Havia reis canibais. Ou antropófagos, aliás. Comia carne de pessoa. Era imoral. Essa questão é discutível. De facto, o cristianismo veio moralizar o homem. Mas agora, essa parte... parte... acha que a moralidade deve ser analisada com alguma cautela? Porque mesmo a nível dos direitos humanos, diz-se que a circuncisão, ou seja, o EFICO, por exemplo, que é um processo de educação feminina em África, em particular em Angola, para algumas instituições internacionais é visto como um atentado à vida humana. Mas que aquele ato, para as sociedades africanas, representa força, representa a maturidade entre as mulheres. Não será que aqui há um elemento que precisamos de alguma cautela para analisar os procedimentos entre os reis africanos ou não? Não. Por exemplo, o EFICO, eu sei do EFICO. O EFICO é uma prática onde preparavam as moças no sentido de preparar a mulher para a vida, para a mãe. Ela maior era educada. Ou... Mesmo determinados povos, por exemplo, aqui próximo, Muanha, os Guanyama,
pode ter o seu nível de escolaridade universitário, mas quando chegar aquela época vai fazer isso. Agora o perigoso é a incisão. A incisão que é a mutilação do órgão genital. Isto é contra os direitos humanos. Mas isso era um princípio. Circuncisão é outra coisa. Incisão é outra coisa. É mutilação do órgão genital. Também nas meninas. Isto é contra os direitos humanos. Agora, a incisão é uma cerimônia. Até determinadas igrejas parece que participam nesta atividade, nessa cerimônia. É uma cerimônia normal. A incisão é que é a prática dos direitos humanos, a violação da personalidade do indivíduo. Pois essa questão pode nos levar a interpretar, por exemplo, a moralidade ocidental. Questões que têm que ver com fala-se muito, até sei que agora há pouco em Portugal estava a se discutir a possibilidade de se aprovar a eutanásia. A eutanásia também é um atentado, porque ninguém tem o direito de acabar com a vida de ninguém. Mas, é por lei, em alguns estados europeus, como no caso da Holanda, acredita-se que os familiares e os médicos podem ter a prerrogativa de acabar com a vida de alguém, já que essa pessoa... Sim, a morte antecipada. Quando vê que o indivíduo já está nos terminais, para não continuar com a doença, a família pede fazer isso. Mas isso não é contra o princípio bíblico? Não é contra, porque quem dono da vida é Deus. Sim, e sendo Deus o dono da vida... Calma. Mas isto é a área da medicina. Mas que atenta com o princípio bíblico. Atenta com o princípio bíblico. E a igreja não aprova a eutanásia. Não aprova. Deus não aprova isto. Só Deus que dá o dom da vida é que ele pode tirar. Mas são os cristãos que estão a aplicar essa lei? Contrasta a lei bíblica. Okay. Contrasta a lei. É contrastante a lei bíblica. É fundamental. Mas eu estou a perceber, de facto, a conversa está sendo muito agradável, mas há uma questão que me chama a atenção. Ao adotarmos o cristianismo, era necessário mudarmos na totalidade o sujeito africano. Falo, por exemplo, do nome, mudança do nome. Hoje, por exemplo, em particular nos países que foram colonizados por Portugal, vê-se uma mudança clara de nomes. Fala-se, por exemplo, da mudança... De nomes? Sim. Por exemplo, Jorge não é um nome africano. Não é a aculturação. Eu, por exemplo, meu nome sou Jorge Alberto, mas há um nome que não está registrado, eu sou Cajamba. Okay. Nome africano. Não há necessidade de a mudança de nome. É a aculturação. Porque a palavra de Deus é feita por inculturação. É ensinada nas culturas dos povos. Por exemplo, eu não sou católico, mas sou da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Nos anos 50, quando a Igreja tocuista, ou a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, tocava viola e dançava nas igrejas, para muitas igrejas é escândalo. Mas o que é que o Salmo 150 exprime? Está lá vários instrumentos de cordas e órgãos, até com danças e tudo. E hoje as igrejas, a maior parte tem instrumentos, órgão, todo tipo de instrumento. Até uns exageram as danças. Isso é próprio do Bantu. Faz parte da essência. Da essência do Bantu. Que... Então a palavra de Deus tem de ser ensinada segundo as culturas dos povos. Eliminar aquilo que é nocivo e preservar aquilo que é valoroso. É a inculturação, não a culturação. Porque a própria palavra de Deus, quando Jesus disse, ide a todas as nações, batizando, ensinando-as, significa dentro da cultura dos povos. E hoje o próprio cristianismo está sendo desenvolvido das nações, dos povos. Como é que vestiam antigamente os seguidores de Cristo? Através de túnica. Mas hoje, embora os nossos irmãos, às vezes, da África meridional, central, utilizam túnica, mas hoje a maioria vista segundo a civilização ocidental.
caças, fato, que antigamente não se... Que é o processo de aculturação. Correto, mas não é a aculturação. Esse é o desenvolvimento, segundo a palavra dele ensinada, segundo a cultura dos povos, também da sociedade. Sem descurar a essência da própria palavra de Deus. Porque ninguém deve alterar as Sagradas Escrituras, que é o parâmetro para todas as igrejas. E nesse quadro, não será que nós fomos perdendo a nossa identidade? Já que a África, se analisarmos, por exemplo, o professor leu bem sobre os continentes, a diversidade, se olharmos a Ásia, na Ásia nós encontramos duas grandes religiões, o hinduísmo e o islamismo. Se formos para a Europa, encontramos o cristianismo. Mas se formos para a África, não há um elemento que nos caracteriza, porque o cristianismo também nos foi imposto. Não será que durante esse processo nós perdemos a nossa identidade? Não, nós não perdemos. Veja que o cristianismo, hoje no mundo, os cristãos são 2 bilhões de indivíduos. Nós superamos os muçulmanos. Superamos os muçulmanos. Os muçulmanos é 1 bilhão 790 e tal, 750 mil indivíduos. Porque também o cristianismo é um pouco mais antigo que o islamismo. Qual a diferença entre o islamismo e o cristianismo? Ele acredita apenas em Deus, mas não acredita em Jesus Cristo. Mas eles acreditam no O que é que eles dizem? Dizem que Jesus Cristo não é filho de Deus, porque em nenhum momento que Deus teve uma mulher. Mas hoje, se ver esse livro todo escrito, todos os livros escritos, tá, antes de Cristo e depois de Cristo. Significa que Cristo é a referência que separa antes e depois. Depois, nós estamos em 2020 anos. Significa que houve homens, por exemplo, a imigração dos Bantu, no princípio diz que a sua migração ocorreu entre 3.000 a 4.000 anos. Isso significa antes de Cristo. Então, Cristo é o referencial da datação. Mas eles não consideram, eles consideram o Alá. E nós respeitamos os valores dele. Exatamente. E por que os ocidentais não respeitaram os valores africanos? Por exemplo, em África, entre aqui, por exemplo, no Reino do Congo, havia a divindade que chamavam de Zambiapungu, que era uma divindade. Sim. Por que não houve um respeito? Fala-se, por exemplo, quando se adotou o cristianismo no Reino do Congo, eles foram obrigados a queimar todo o artefacto que concorriam para a estruturação da religiosidade africana. Porque eles olhavam aquilo como instrumentos nocivos. Foi erros humanos. Foi erros humanos, aquilo que nós falamos, erros humanos. Eles deveriam analisar o que é para inserir no cristianismo e não inserir no cristianismo. O que não agrega, eles tinham que descartar. Sim, por exemplo, eles queimaram a profetisa aqui em Pavita. Depois também o próprio Simão Toco também Simão Toco foi perseguido. Foi perseguido, ainda bem que faz referência a Simão Gonçalves Toco, foi perseguido na era colonial e foi perseguido na governação do Partido Único. Certamente. Até a sua morte. O historiador Patrício Batsicama chama a atenção à grandeza e ao legado que o próprio Simão Toco deixou para a interpretação da religiosidade africana. Sim, porque eles achavam, como é possível? Porque a igreja Nossos Filhos de Cristo no Mundo aparece em 1949, da conferência de 1946. E foi o próprio missionário que disseram a Simão Gonçalves Toco, que pedisse a virtude do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que torna o homem virtual. Do errado e do certo. De praticar o bem e de deixar o mal. É o Espírito Santo. Eu não posso roubar isso, ficar comigo, porque não é meu. Então foi dessa base que aparece a Igreja dos Filhos de Cristo do Mundo. Então eles, qual é a conclusão que eles chegaram? Como é possível um negro, um preto, é o preto, fundar uma igreja?
dessa dimensão. Acreditava-se E é que o quando preto- em África surge o nacionalismo, a consciência para a liberdade. E só Na para Cuba, dizer o único que país, isso 49, o único país que estava em liberdade é o Ghana. Não, o Ghana não. 1950. Libéria. Pois. Mas o primeiro país a ser independente em África foi o Ghana. A Libéria fala-se porque é um conjunto Dos afro de negros que saíram da da América América. e fundaram. Tá vendo? Foi assim. Que significa, o negro não era valorizado. É isso. Veja que as riquezas produzidas em África, até petróleo, passam 60% e tal por cento. A decisão da determinação dos preços é lá. É lá. E isto é que é aquilo que Jesus Cristo tem em vista, mas não veem. Tem ouvido, mas não ouvem. Ele não tem a determinação. É dali que muitos filósofos, dizendo do pedal alemão, Immanuel Kant, William Hegel, dizia que o africano não tem desenvolvimento, não tem história, não tem civilização. Está relegado para a irracionalidade, como se fosse um cão. E foi dito aqui, foi dito durante a colonização, que o preto é como um cão. E hoje, muitos hoje, mesmo os intelectuais, têm às vezes vergonha de falar a língua nacional. Ele vive em Ruanda, mas só fala quimbundo. Mas isso é justamente a consequência do processo. Vive, por exemplo, em Benguela, Uambo, Kwanza Sul, Huila, o parte da Huila, não sabe falar umbundo. Vive no Guné, não sabe falar Quanyama. Está na Lunda Norte, Lunda Sul, Muxico, não sabe falar Chokwe. Está no Luís, não sabe falar Kikongo. Sabe? E isto tudo é produto, às vezes, como é que eu digo? Produto da governação colonial. Senão a África não teria isto. E do trabalho que estou a fazer, estou a escrever, calhar procurei uma editora que vai publicar. E se pegar no livro de Boubacar Namorim Keïta, dá lá. Os filósofos saíam da Grécia, vinham no Egito, aprimorar-se de conhecimento. Em várias áreas do saber, medicina, matemática, física, astronomia, arquitetura, tudo. Mas quando voltasse para a Europa, nem faziam ênfase aos africanos. Até Platão, Sócrates foram todos está escrito aqui, está tudo escrito. Isso não é Deus que mandou isso. Moisés também foi formado no Egito. É tudo ali, até próprio Cristo refugiou no Egito. E que a África é só africana. Sim, é dali que nós somos abençoados. Somos acolhedores. Mas nós estamos a perder esse valor. Aquela hospitalidade que nós tínhamos, por exemplo, na parte, digamos, do Obimbundo, ou quizá, não sei, a cultura de outros povos. Hoje, se calhar, se for numa aldeia, dando Uambo ou Bié, pode ser que pode não ser acolhido. Estamos a perder esse valor. E este valor de acolhimento, de hospitalidade, está semelhante com o povo de Israel. Quando Cristo ascendeu aos céus, como é que era? Tudo faziam em comum. Significa ninguém lhe faltava nada. Mas isso não acontece. Você pode ter 1 milhão, mas pedir só sei quanto, não pode me dar. Mas isso não tem a ver com aquele estudo que sociologicamente fala-se dos tipos de solidariedade, porque a nossa solidariedade em África é mecânica, não é? O vizinho é meu familiar, o conceito de família é elástico, e essa questão da unidade é um pouco mais aberta. Já a solidariedade europeia é um pouco mais orgânica, não é? Cada um precisa uns para todos, porque eles desenvolveram a sua matriz em fatores mais materialistas. E durante o processo de colonização, me parece que nós bebemos muito dos ocidentais e que quando eles partiram, ainda conseguimos manter essa cultura do materialismo, de medir as pessoas pelo que têm. Mas a sociedade às vezes não só merece a sua edificação com material, sim, espiritual. Espiritual, sobretudo. A espiritualidade. Porque nós
perdemos muitos valores descurando a espiritualidade, a solidariedade, a fraternidade, amar o próximo. E isto, às vezes estamos a pagar caro. Amar o próximo, às vezes deixamos isso. Se nós amássemos, os bantus viviam em comunidade e tinha como referência o ancião dos anciãos. A sua cultura, às vezes, era no Zonjango, onde eles viviam o conhecimento. Até para evitar os infortúnios, desgraça, no princípio do ano, esse mais velho é que friccionava o fogo. E esse fogo era distribuído na comunidade para a bênção. E é a mesma coisa aquilo que fez Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E se formos ver, Abraão é pai de Isaac. Isaac é pai do Jacó. Então era avô, pai, filho e neto. Então era a comunidade. Construir as nações. Sim. Isso é um elemento fundamental. E tanto o cristianismo como o islamismo derivam sim, dessa ramificação. Não, é isso. Porque o islamismo vem de onde? Vem do Ismael. Ismael, que é o filho de Abraão. De Abraão com a egípcia Agar. Okay. Tanto o islamismo, tanto o cristianismo, a base é Abraão. Porque Abraão foi dado a bênção para a bênção de todas as nações. Não é para só um povo. Foi assim. E onde é que fica, por exemplo, aí o hinduísmo e o budismo, que não tem ramificações nesses dois? Isso é segundo as culturas deles. Ok. Isso é segundo a cultura e Deus, por exemplo, entende-os na medida em que eles acolheram o conhecimento deles relativamente a Deus? Não. Então qual seria essa distribuição da compreensão? Porque Deus o Deus é de todos. Deus tem os seus valores a cumprir. E Deus vai na base da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas aí estaríamos entrando numa questão um pouco mais doutrinária, né? É uma doutrinária, dogmática. Dogmática também. É dogmática, ninguém altera isso. E há outro problema. Eles têm os seus princípios. Há outro problema, professor. Mas não os seus valores divinos. Sim. Há uma questão que me apoquenta muito, que é a questão da proliferação de muitas igrejas, de muitas denominações religiosas dentro do cristianismo. O que está na base de encontrarmos muitas igrejas, se a Bíblia é só uma? Qual a necessidade de se ter, por exemplo, dia após dia nascem um montão, um manancial de igrejas dentro da ramificação do cristianismo? O surgimento de muitas igrejas. Primeiro, fis econômico. Okay. Segundo, perda de posição. Quando alguém é disciplinado, ele vai fundar sua igreja. Tem um adepto. Okay. Terceiro, fraco doutrinamento. Terceiro, estudo profundo da própria Bíblia. São esses fatores. E para os africanos, sim, por exemplo, e para os africanos ignorantes, desinformados, que são obrigados a aderir a essas igrejas, muitas delas são estrangeiras. Os africanos, ou aqueles que aderem a essas igrejas, qual é o problema? O problema é o seguinte: eu, como não consegui bens materiais, boa casa, okay, carro, para ter um salário digno. Então, indo naquela igreja, mestro naquela igreja. Você pregou a teologia da prosperidade. Da prosperidade. Terei a salvação, pelo menos, embora não tendo esses bens materiais, aderindo a essas igrejas, terei a salvação. É o tal obscurantismo. Porque se fosse escolarizado, houvesse um nível de literacia, não haveria essa adesão a essas igrejas. Essas igrejas são os bens materiais. E líder é os bens materiais. Para um povo, pelo menos se eu aderir nessa igreja,
Deus fará em mim graça para que futuramente eu viva bem. Bem, a nossa conversa está muito interessante e, de facto, o professor Jorge ficou muito claro. Pude perceber que o professor Jorge teve cuidado de separar a perspectiva política da palavra de Deus da perspectiva religiosa. Me parece que é preciso entender que a Bíblia de per si não tem nenhum problema. O problema está nas pessoas que a manuseiam para poder tirar os seus proventos econômicos. Sim. E daí enganar as pessoas. Sim. Porém, mas também aqui nós discutimos que é importante que os africanos, ao aceitarem o cristianismo, existem valores muito nossos que não devem ser abnegados. Que é a questão, por exemplo, da solidariedade, da irmandade, da ajuda. Sim. E entender a Bíblia segundo a nossa realidade. Tal como fez, por exemplo, Simão Toko, fala-se de Beatriz Quimpavita, que infelizmente depois de custou a vida, ela teve que ser sacrificada. Mas a ideia é que o africano não é uma tábua rasa. Ele absorve, mas também já tem alguma coisa que lhe caracteriza. Sim, porque aos nossos valores culturais, vivendo em comunidade, antigamente, quando não havia problema de guerra, não sei o que, não problema de guerra, você ia numa aldeia, era acolhido. Acolhido bem, tratado. Está de passagem, é noite, é acolhido, ficava aí. Creio que isso às vezes não acontece. É isto, vivendo em comunidade. E isto é o princípio cristão. Mesmo a tal teoria que às vezes o socialismo queria, o comunismo, fazerem comum, tiraram aonde? Tiraram na Bíblia. Os discípulos de Cristo faziam tudo em comum quando Cristo ascendeu. Mas o próprio socialismo que desconsiderava a igreja. Ou o comunismo não acredita. Não, mas ele depois, o problema do tal política comunista, Lenin fechou as igrejas. Eles aprovavam esse sistema, essa teoria. Por fim, não acreditavam em Deus. Sim. Lenin fechou as igrejas? Ok. União Soviética. Ok. O que é que Deus faz? Deus, quando você vira as costas, ele pode dar anos, 1000 anos, não sei o quê, você fica destruído. O próprio socialismo na face da terra ficou 71 anos. E caiu em bancarrota. E a palavra de Deus está lá. A palavra de Deus é a mesma, ontem, hoje e eternamente. Passarão, mas a palavra nunca. É eternamente. Não será também que, por exemplo, os que acreditam no Alcorão, no livro sagrado, também têm essa perspectiva? Eles têm essa perspectiva do Deus do Alá. Essa perspectiva. Mas não há possibilidade de Alá ser a mudança. Aqui não é só uma questão semântica. O Deus não é o único verbo, professor Jorge. Por exemplo, o Deus que os islamitas chamam de Alá, nós chamamos de Yahweh, por exemplo. Ou Jeová não é. Não seria aqui um problema só de interpretação? Não, para nós cristãos, que acreditamos no Deus verdadeiro, temos o Deus Pai, Criador, Jesus Cristo, seu Filho, Espírito Santo. Indiscutíveis, isso ninguém pode alterar. Eles têm os seus princípios, que é o Deus do Alá. Mas só que eles não aceitam o nosso chamado cristianismo. Há países onde está radicado o islamismo. Eles não aceitam a implantação do cristianismo. A intolerância religiosa. Está a intolerância religiosa. Mas aqui o nosso governo tem mesquita dos muçulmanos. Aqui mesmo próximo tem um tipo de mesquita onde que os nossos irmãos muçulmanos fazem as suas adorações. Porque a palavra de Deus proclama a liberdade. O livre-arbítrio. A liberdade. Mesmo Luther Martin King, em 1968, ele utilizou a passagem da Bíblia, que é Malaquia. E ao sol da luz da justiça vai raiar, os vales serão endireitados. Significa que não haverá igualdade entre os homens. Sim, senhor. Bem, muito obrigado, professor Jorge. Okay. Foi um prazer enorme poder ter esse espaço. Muito obrigado. Professor. Aprendemos muito, acreditamos que não será a primeira vez nem a última. Ainda vamos solicitar e muito
a presença do professor aqui para nos brindar com o conhecimento. Mas antes mesmo de terminarmos, o professor Jorge vem aqui com alguns livros. Nós gostaríamos que explicasse, assim, em linhas breves. Este livro é do padre Virgílio Joaquim Canária, traço de história do cristianismo entre os povos do Kwanza Sul e Calucinga, onde ele foca também a cultura bantu, os bantus. Este, Lourenço Anderson, foi missionário no Caxiungo, ou do Donde. Isso aí, creio que em 1969, o Salazar já não permitiu o seu regresso. Tem aspecto da história da igreja, também tem a cultura bantu. Este é o livro de Introdução da Filosofia Africana, do Maurício M. Muatia Kakumba, Introdução da Filosofia Africana, passado e presente, onde que ele invoca muitos aspectos dos africanos, justamente a filosofia africana. Isso vai contrariar aquilo que eu dizia, de que os africanos não têm história, não têm desenvolvimento, não têm cultura, estão relegados à irracionalidade, são irracionais. Ele então contrasta isso. Desconstrói esse discurso. Desconstrói esse discurso, faz uma desconstrução. É onde que muitos pensadores europeus, precisamente filósofos gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles passaram na Universidade de Alexandria, onde que eles perderam a sabedoria. Só que posto na Europa não foram fiéis, onde eles tiraram esses princípios do conhecimento. Significa que nós temos história, nós temos desenvolvimento, nós temos a razão. A nossa cultura está ligada aos princípios divinos, vivendo em comunidade, ou seja, em solidariedade. Nunca faltou espiritualidade em África. Nunca faltou. Nunca faltou. Nunca faltou. O cristianismo só é complementar. Ok. Esse Deus que parece ser desconhecido antes desse contato. Sim, sim. E tudo foi trabalhado aqui em África. As 12 tribos, filhos de Jacó, refugiaram em África, onde passaram 430 anos. Foram os africanos que conservaram, até que foram libertos. Jesus Cristo refugiou em África. As melhores universidades do mundo foi Alexandria. E teve a maior biblioteca também. Onde que passou muitos pensadores da construção do conhecimento. É tudo em África. O problema não é a fragilidade. É a fragilidade. Nós somos frágeis. Porque a decisão não é nossa. A decisão é lá. E nós somos vulneráveis, aceitamos. O nosso continente, infelizmente, depois de passar aquele processo de tráfico de escravos, de colonização, de governos corruptos, também ajudou a construir esse tipo de sujeito africano frágil. Sim, porque Deus só diz assim: buscai o reino de Deus, a sua justiça, tudo será crescido. É só isso. Funciona. Busca só o reino de Deus e a sua justiça. Fica só justo, tudo será crescido. O que é que fica para o africano? O africano, quando ficar posicionado, o mundo é dele. Pode matar o seu irmão. Pode usurpar-se de recursos. Como é que fica? Aquela bênção que foi dada para todo mundo e que nós também usufruímos, fica na maldade? Não. Não. Sim, senhora. Muito obrigado, professor Jorge. Foi um prazer enorme. Mais uma vez, nós estamos aqui em nome do Projeto Normar, que é essa ideia de podermos conhecer mais e mais sobre a nossa África. E no nosso espaço,
nós temos trazido pessoas que têm nos ajudado a compreender um pouco mais sobre a nossa matriz de vida, desde a filosofia, a ontologia, a religiosidade, a essência, enfim, um conjunto de elementos que ajudam na construção do sujeito africano. Sem mais nada a dizer, nós vamos dar por concluir e até mais. Obrigado. Ok.